Ei, tu aí! Hoje eu vim mostrar pra vocês as leituras realizadas no mês de agosto. E eu comecei o mês de agosto, é agosto, né? Às vezes eu me perco no tempo. Eu li 10 livros nesse mês. Eu fui ler tantos livros. Provavelmente esse vídeo será feito em 2 partes, tá? É isso aí. E aí eu li Anjos e Demônios, este livro maravilhoso de Dan Brown. Sim, eu gosto dos livros de Dan Brown, eu já estou cansada de falar, estou agoniada, estou com calor, mas é isso aí. Apesar de todas as fórmulas de Dan Brown, eu gosto muito dos livros dele, pelo menos gostei de todos os que li até agora. E eu não sei, outro dia eu vi uma pessoa dizendo num vídeo que gostava de ler Dan Brown porque se sentia inteligente. Eu posso fazer dessas as minhas palavras. Eu me sinto inteligente lendo Dan Brown, é verdade isso. E eu acho que, apesar das fórmulas, né, de que o acusam, e a gente vê que na verdade o livro dele segue, né, aquela coisinha toda, aquele negócio pronto. Mas aí ele sempre traz uma história diferente pra gente, ele sempre traz uma obra de arte diferente. E eu gosto muito disso nele. Dessa vez, Robert Landon vai para o Vaticano desvendar os mistérios sobre um suposto ressurgimento dos Illuminati. E aí aqui o Vaticano está sendo ameaçado pelos Illuminati, né, que levam meio que uma bomba mais poderosa do que a bomba atômica para dentro do Vaticano. O Vaticano está num momento de concílio, morreu um papa, e aí eles estão tentando, né, substituir aquele negócio que a gente sabe, estão tentando substituir o papa. E os Illuminati, bem neste momento, aproveitam este momento para plantar o terrorismo no Vaticano, para colocar uma bomba lá e avisar através da imprensa. E aqui a gente vê o posicionamento, inclusive, da imprensa, né, com relação a notícias. Uma coisa bem interessante para mim, que sou estudante de jornalismo, aliás, que existem assim, certas coisinhas, certas não verdades que a imprensa, né, produz, que a imprensa meio que implanta. E foi legal. E aí a gente fica conhecendo aqui vários artistas. A gente conhece sobre religião, ele fala sobre religião, ele faz alguns questionamentos sobre o posicionamento que a ciência tem com relação à religião e vice-versa. E aqui a gente conhece um pouquinho de ciência também, a gente conhece um pouquinho da antimatéria, que eu não sabia que existia até ler esse livro, para vocês verem como é bom ler Dan Brown, né? Uma das coisas que eu gosto de Dan Brown é que ele meio que faz uma reviravolta no final, né? Tudo bem que esse final aqui eu já estava meio que desconfiando mesmo do que aconteceu, o que aconteceu, mas ele faz todo um... Nada do que parece. Dica aí pra vocês. Então recomendo, gostei muito. Mas aí eu li Os Segredos de Colin Bridgerton. Colin é o terceiro dos varões, né? Terceiro da ala masculina dos irmãos Bridgertons. E ele é o mais espirituoso também, né? Ele é aquele que virou solteirão convicto. Não casou, ele já tinha 31 anos, se eu não estou enganado. Mas ele não casou. Ele não casou e ele inclusive fugia da mãe dele quando ela falava em casamento. E ela falava muito em casamento dele com uma tal de Penélope. E Penélope é o seguinte, Penélope foi meio que rejeitada, né? Quando debutou, ela foi meio rejeitada porque ela se vestia super mal. A mãe da bichinha fazia ela se vestir mal e a sociedade naquela época, vocês sabem, né? Então ela se vestia mal e ela acabou não casando. E aí quando todo mundo pensa que Penélope vai ficar para sempre, né, no seu estado tia, reaparece Colin na sua vida. E aí
Colin acaba se tornando amigo dela, Colin acaba se intrometendo bastante na vida dela, né? Até o momento que meio que um plim é acendido na cabeça dele. E aí a gente já sabe que esses livros são todos muito clichês, né? Vocês já devem saber o que vai acontecer, mas mesmo assim eu não vou dizer não, porque né, o que vale é vocês lerem. Então eu gostei muito também, foi um dos livros. Eu gostei e eu recomendo, tá? E aí eu li, a minha cara é ótima. E aí eu li 1929, esse livro que fala do crash da Bolsa de Nova York. E os Estados Unidos viviam nos anos 20, né, o seu boom. O pessoal lá achava que todo mundo, né, todos os norte-americanos deveriam ser ricos. E aí eles usaram o quê? Eles usaram a Bolsa de Nova York para enricar todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Inclusive engraxate, inclusive dona de casa, inclusive empregado doméstico, inclusive todo mundo que quisesse, né, jogar, que quisesse investir na bolsa. É porque eu sempre associo Bolsa de Valores a jogo, não sei porquê. E aí essas pessoas que queriam investir na bolsa eram subsidiadas aí por bancos, né? Só que não foi, o negócio não aconteceu muito assim. Tiveram anos de muita prosperidade realmente. Quem jogou aí, né, quem investiu, realmente conseguiu alcançar seu objetivo. Só que chegou o momento que a bolsa virou, tudo virou uma bola de neve, né? E essa bola de neve teve um momento que precisou estancar em alguma coisa e explodiu de vez. E quando explodiu, meu amigo, foi neve para tudo quanto é lado. Inclusive, né? Dizem aí que 1929 foi o acontecimento responsável pela Segunda Guerra Mundial, que aconteceu 10 anos depois, né? Porque Hitler apareceu na Alemanha querendo salvar o povo da crise, né? E da crise provocada, inclusive, pela Bolsa. E foi tudo aquilo que a gente viu. Não viu, que a gente leu. É um livro muito bom, eu recomendo para todo mundo. Inclusive a gente pode ler esse livro pensando um pouquinho nos últimos acontecimentos do Brasil, né? Em analogia. Eu aprendi geografia que tudo é analogia, tipo, então, né, a gente pode trazer, se a gente quiser, olhar um pouquinho para os últimos acontecimentos brasileiros. Eu recomendo esse livro para vocês. E aí eu li Chateau, o Rei do Brasil, e é um livro que eu recomendo muito. O Fernando Moraes fala da vida de Chateau, esse cara que teve seus problemas de caráter, muitos problemas de caráter, aliás. Era um cara que era muquirana, um cara que ele não pagava o que devia, era um cara que tinha muitos problemas com os próprios filhos, ele chegava a desconhecer os filhos dele. Se ele tinha problema com os filhos, imagina com as mulheres, né? É um cara que mandou dar coça em muita gente, mandou assustar, atirou, mandou atirar. É um problemático, Chateaubriand. Mas também é um cara muito importante para o Brasil, na medida em que ele desenvolveu a comunicação no Brasil. Chateaubriand era jornalista, né? E ele trouxe a televisão para o Brasil, trouxe o MASP, né? Ele criou o Museu de Artes de São Paulo e ele trouxe para outros estados também. Ele fez muitos milionários doarem aviões, né? Para formar pilotos no Brasil. Ele cuidou de crianças assim, né? Ele fazia... E o que eu acho incrível é que ele fez tudo isso sem dinheiro. Chateaubriand era dono de vários jornais, ele era dono dos Diários Associados, que incluíam aí na sua rede jornais, revistas, televisões, e ele não tinha dinheiro, né? Ele fundou o primeiro jornal dele sem dinheiro, com doações de milionários. E ele morreu também sem dinheiro.
devia a Deus e ao mundo. Mas era assim. Mas aí a gente vê a persistência de Chateaubriand, a gente via que ele era uma pessoa que não desistia fácil das coisas, inclusive ele nasceu numa família tradicional, né? Não vou dizer que a família dele era muito pobre, não era não, mas ele tinha problema de gagueira na infância e ele não frequentou a escola, ele só foi alfabetizado, acho que aos 11 ou 12 anos. E o cara, a partir do momento que ele começou a ser alfabetizado, ele se apegou de uma forma à comunicação. Ele era jurista, né? Ele se formou em Direito aqui na Universidade de Recife, na Faculdade de Direito de Recife. E ele era jornalista também, mas eu acho que isso eu já disse. E ele fez amizades assim na área, ele era do tipo tão esperto que para ele os conhecidos eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Para ele ter pessoas ao lado dele era mais importante inclusive do que dinheiro. Chateau foi um megalomaníaco, né? Chateau foi um aficionado pelo poder aí, ele gostava do poder. E ele conheceu muita gente poderosa por causa disso. Eu recomendo demais, demais, demais esse livro. Recomendo muito mesmo. Com certeza é um dos meus melhores livros do ano. Com certeza é um dos meus melhores livros do ano. E aí, gente, eu li 2 livros de Nana Pavolli, mas sinceramente eu já tô tão cansada que eu não vou falar muito deles não. Eu não vou nem mostrar, na verdade. Os livros de Nana Pavolli, vocês já sabem, eles são romances eróticos, bem eróticos, né? Eu gosto de Nana Pavolli porque ela não, se é pra ser erótico, vamos fazer erótico. Esta porcaria, né? Isso. E aí, como eu tava dizendo, antes da máquina, né, resolver não funcionar, antes da bateria descarregar, eu li 2 livros de Nana. Esses livros só estão disponíveis, pelo que eu sei, no Kindle Unlimited, você não sabe pronunciar em inglês, da Amazon. E os nomes dos respectivos são Chantagem e Tudo por Ele. Eu vou ficar devendo, eu não vou falar para vocês desses 2 livros, porque minha bateria já foi embora, o tempo está avançando, eu já tô cansada e esse vídeo vai ficar muito longo. Provavelmente vou ter que reparti-lo em 2, não é isto? Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele velho e querido joinha, de se inscrever neste canal, compartilha aí. Beijo pra tu!